Então, começando mais uma etapa do carro do Samuel aí. Já tá com a bundinha levantada. Já tiramos as rodas aí, tiramos os dois para a capa, para barro, do acabamento do para-choque traseiro, chamem como vocês quiserem. Defletor de barro, enfim. Tava tudo no lugar, só um parafusinho errado ali. Mas então eu tava comentando com o gato, eu já mexi na tua suspensão, porque eu me lembro desse parafusinho errado aqui. Mas tá certinho, só não é a cabeça original, mas é o parafuso com a rosca certa. Agora a gente vai começar a quebrar o torque de todos os itens que precisam descer da suspensão. O facão inteiro precisa sair, a torre inteira precisa sair. Então tem que respeitar alguma ordem aqui na hora de afrouxar para não passar trabalho. Se tu tira o amortecedor antes, fica difícil de quebrar o torque dos facão. Então tem que só respeitar uma certa ordem aqui. Sempre recomendado soltar o cabo do freio de mão, afrouxar a porca de regulagem, porque daí ele cria uma folguinha no cabo aqui, que deixa mais fácil o processo de extração. A gente vai ter que tirar os cubos, né? A gente solta os cubos inteiros, então para esse processo precisa soltar tudo aqui, cabo de freio de mão e coisa errada. Bora descer ele para baixo. O objetivo para hoje é baixar esses facão tudo pro chão, essas torres pro chão, para amanhã ficar só a manutenção a ser executada. Daqui a pouco eu mostro quando tiver tudo derrubado. Fala, galera. Suspensão traseira do Vectra jogada no chão já, conforme prometido. Deu aí umas 3 horas de trabalho total, acho mais ou menos 2 horas e meia. O que a gente descobriu aqui? O Jean que viu, eu nem tinha chegado nas pinças ainda, e o Jean bateu o olho ali e viu que tem uma pastilha que está totalmente consumida. E isso é indicativo de pistão de pinça traseira travado. Então a gente tem um pistão aqui do lado direito do carro que travou, comeu toda uma pastilha. E a gente já está decidindo aqui com o Samuel o que faz, se vamos fazer o reparo dessas pinças, se vamos de repente colocar um par de pinça novo, a gente ainda está decidindo. Mudou um pouco o cronograma do carro agora, né? Até o Samuel meio que está sofrendo aí, porque a ideia era que o carro ficasse pronto amanhã, né? E aí com esse a mais ali, a guarda-peça vai estender um pouco mais o serviço. Mas fora isso, resta tudo conforme esperado. A gente já deu uma avaliada nas buchas intermediárias dos facões ali, elas estão boas ainda. Aí eu até comentei com o Samuel, essa bucha ali ela dá pouco problema. Eu sugeri a ele, se ele quiser manter, dá pra manter ainda. Ela tem ainda tempo de vida de boa pra manter ela no lugar. E aí ele guarda as novas ali pra no futuro fazer a substituição. Então a gente volta agora amanhã. Hoje é feriado, eu fiz um serãozinho aí na parte da manhã pra gente dar uma acelerada no processo. Amanhã a gente volta, vamos começar a fazer aquele embuchamento tudo. De repente já dá pra deixar os facão tudo no lugar, tudo certinho, só aguardando daí o kit de reparo pra gente fazer as pinças e sangrar o freio. De resto, tudo em dia, tudo certinho. Tudo dentro do planejado, só alguns custos extras aí que sempre acontece. Aí galera, vídeo rápido aqui então, processo na traseira do Vectra do Samuel. Ele desenterrou um par de pinças novos, originais GM aí. Ele desenterrou? Eu vou dar o crédito pra ele porque ele já tinha achado o mesmo link que tu achou. Hã? Não era o mesmo jogo. Mesmo link? Não, mas ele me mostrou o mesmo que tu me mostrou. Mostrou que eu mandei, foi o primeiro que ele Não, ele me mostrou antes. É que ele tava olhando também dianteira, ele meio perdido. Mas enfim, foi desenterrado um par de pinças original novo, tá pra vir aí, semana que vem chega. Então aí mudou um pouco o planejamento do carro. Eu já desmontei os facões, tá solto das buchas aí, as pinças removidas, os cubos também removidos, tudo separado para limpeza. O cubo só não está separado para limpeza porque aqui ele não vai entrar em revisão de freio de estacionamento,
Então eu não posso dar água e produto químico a rodo aí, né? Então eu vou só fazer a limpeza de gato para fazer o processo de instalação de volta no carro. Também ele adicionou aí a remoção do quadro traseiro do carro para fazer a substituição das buchas dos braços do carro aí, os facões, enfim, eu não sei como é que a GM chama isso aqui. Eu chamo de braço oscilante traseiro. Então nós vamos desmontar e trocar as buchas intermediárias ali. Para fazer isso, então eu preciso soltar todo o escape que a gente já tinha parafusado e torqueado no lugar. Então, tem que voltar lá e desfazer, né? Vou começar esse processo e aí o próximo vídeo eu já venho mostrando o agregado já no chão, agregado traseiro. E aí a gente lava tudo isso aqui para no início da semana já começar a montar, trocar bucha, trocar os pares de amortecedor aí. Começar a trabalhar na remontagem desse carro. Só para registro então, agregado traseiro, subchassi traseiro, eixo traseiro, cada um chama de um jeito. Eu chamo de aranha, para mim parece uma aranha, bonitão, os bracinhos. Na verdade parece mais um siri, tu já parou pra pensar? Enfim, tá no chão. Qual que é o objetivo aqui? Retirar todos os braços oscilantes aí e a barra estabilizadora para fazer a manutenção de embuchamento total. Aqui está a caixa de parafusos e é isso, galera. Agora é pega para capar aqui. Pulei algumas etapas aqui, galera. O carro está funcionando já aí sem o câmbio, distribuição aberta. Pegou que nem tucho não bateu. Esse carro batia bastante tucho na primeira partida. Com certeza ele deve ter subido um bar tranquilo na pressão de óleo. E aí aqui funcionando sereninho. Vamos deixar aquecer bem, estressar bem o motor aí, afinar bem o óleo. Ver se não vai vazar aqui atrás pra gente poder voltar o câmbio. Mas é o outro motorzão trabalhando. Serenidade de um senhor de mais de 300 mil quilômetros com bronzina nova. Ai, bomba de óleo nova, né? Aí, galera, só pra mostrar então, fiz um tirão onde a gente caiu da cama aí. Buchas da barra estabilizadora já estão instaladas, as novas aí, lubrificadas com Perfect Fit, pra não ter ruído, né? Tem que ser Perfect Fit, não dá pra usar nada que agrida a borracha aqui, né? As bieletas também instaladas aí já no lugar, as novas, também mesmo processo, Perfect Fit aí pra ter certeza que não vai fazer barulho, não vai machucar na hora de instalar. Aqui as 4 buchas dos braços oscilantes, não sei como é que a GM chama isso aqui. Eu chamo das buchas intermediárias aí do quadro, dos facões no quadro. Já estão as 4 instaladas. Aqui é chatinho o processo de instalação, tem que tomar cuidado aqui para não deformar as orelhas onde vai alojar da bucha, então tem que botar aqui uma ferramentinha aqui no meio para fazer o processo de instalação certinho. Instalar a bucha errada não dá para forçar o miolo, né? Ela é uma bucha sólida de torção, né? Uma bucha sólida de borracha, não dá para forçar o miolo, então tem que usar. E a gente usa um cachimbo certinho, eu vou mostrar para vocês ali, vou fazer shorts também o que a gente usa de ferramenta para fazer a instalação. O que eu costumo fazer? Eu não peguei nenhum caso, porque todas as que eu troquei foi a primeira troca, então aqui ainda tá tudo bem justinho, mas eu presumo que com o passar do tempo aqui tira e bota a bucha, pode ser que isso aqui fique mais laceado. Aí eu recomendaria usar uma trava de rolamento, mas nesse caso aqui entrou bem justo. Se fosse necessário eu faria. Nesse caso entrou bem justo aqui, o manual não pede, então a gente não julga. Isso aqui é um serviço um pouco obscuro, porque é o tipo de serviço que raramente é feito. E o manual previa a troca desse braço inteiro, tá? Previa a troca desse braço inteiro, desse componente inteiro. E se for ver, se achasse a venda, valeria a pena, né? Porque o custo de bucha mais mão de obra de fazer o processo, às vezes é mais barato que é mais caro que o facão. Esse caso aqui é um caso, o próprio Fábio aí foi um exemplo, ele achou um par de
de facões novos e instalou. E saiu mais barato do que se ele fosse botar todas as buchas novas e a mão de obra do processo, né? Um processo que é demorado, é chatinho. E aí aqui eu vou mostrar para vocês o que eu uso de ferramenta. A gente faz na prensa, é uma bucha que se extrai com menos de 3 toneladas e se aplica com quase 100 kg só. Dá para fazer no torno de tão leve que é para aplicar. A extração é um pouco mais pesada. O que a gente faz aqui, ó? Eu tenho essa base aqui, ó. Essa base a bucha atravessa, se precisar, ó. Então para extração eu uso ele e uso para apoio na hora da instalação da nova, né? Então eu apoio o braço assim. Aí aqui eu faço uso desse cachimbo aqui, é um cachimbo 27, ó. O cachimbo 27, ele entra na bucha sem encostar na borracha e apoia bem na borda dela, ó. Então, para aplicação da bucha, ele é um cachimbo perfeito, tá? Então, ele entra dos dois lados da bucha, se precisar, porque tem que centralizar ela tem que ficar bem centralizada aqui. Então, às vezes passa um pouquinho, tem que voltar, né? Então, bem centralizado, com esse cachimbo ela vai pro lugar. E aí, aqui o detalhe é o seguinte, ó. Precisa apoiar aqui, ó. Eu apoio com cachimbo 19 por dentro lá, ó. E com outro cachimbo 19 ou 20 aqui na borda, para que quando eu faça a pressão, isso não dobre no início da pressão. Quando a bucha se alinha embaixo, eles alinham de volta. Mas se eu deixar ele dobrar demais, ele pode deformar, né? E aí pode ter problema de alinhamento com o carro. E sempre recomendamos aqui o uso da vaselina no processo de instalação, porque daí ele facilita, evita que tenha que fazer muita pressão no braço aqui, né? Facilita um pouco o processo de instalação. Aqui tá todas as buchas que já foram extraídas. Os facões já estão sem as buchas aí. Ontem eu fiz uma horinha extra e removi todas elas. Aí depois tem que voltar fazendo a instalação, tomando cuidado, especialmente nessa por causa da posição, tá? E essas não podem sofrer esforço nenhum no centro. Não, como as do facão ali, as hidráulicas não pode fazer pressão nenhuma aqui, ó. Se eu fizer qualquer tipo de pressão no centro dela, ela estoura o embuchamento, ela pode danificar o Tecnil que faz o alojamento. Tem uma aqui que eu extraí e o Tecnil veio pra fora. Aqui, ó. Ela danifica o Tecnil aqui e aí tu vai terminar o processo de instalação da bucha, a bucha vai estar pior do que a que tu tirou. Então tem que ser com a ferramenta que pegue só na bordinha dela. Depois eu mostro pra vocês aí. É bem trabalhoso, bem chatinho de fazer. Tem que fazer com todo cuidado. Se chega a estragar a bucha, ela é uma fortuna. Então é o tipo de serviço que a gente precisa assim cobrar bem para enfim, poder cobrir todas essas possibilidades, né? Então bora lá, vamos começar. Esses aqui eu mostro depois detalhes aí sobre a instalação. E esses já estão todos prontos. Fala galera braba! Buchas dos braços então todas sinalizadas, buchas principais do eixo do facão aí também trocadas. Agora a gente está fazendo o processo de troca das buchas hidráulicas, tá? Essa é a bucha que exige mais atenção e cuidado na hora da instalação. Vou repetir, nenhuma delas pode sofrer esforço no centro, tá? Porque senão tu danifica a bucha. Essa aqui porque ela é uma bucha maciça de torção, então se tu forçar o meio tu vai esgaçar e estragar a borracha. As outras aqui mesma questão, né? Se tu esgaçar a borracha aqui tu vai danificar a bucha no processo, então todas elas têm que ser empurradas pela borda, tá? Essa aqui tem essa borda, então com o cachimbo certo tu apoia aqui. Essa aqui tem essa borda, então tu vai precisar de uma ferramenta específica, ou teria que achar um cachimbo que desse nesse tamanho. Como a gente não faz mecânica de navio, a gente não tem. Então aí a gente usa o copo aqui certinho. E essa aqui a gente não tem a ferramenta específica que a GM tinha para esse processo, tá? É um processo que é bem oneroso fazer, pouca gente faz. Então ainda não chegou ao ponto da gente investir na ferramenta. Por quê? Porque com cachimbos aqui, ó, a gente consegue fazer a mesma coisa que a ferramenta. A única questão é que a ferramenta é usinada e vem confuso, né? E aqui a gente, com o uso de cachimbos, consegue fazer a mesma função.
Quais que são os cuidados? O primeiro, lubrificar, limpar, né, o alojamento. Aqui eu comi uma lixinha de leve, ó. Fiz a limpeza do alojamento para que a bucha entre mais fácil. Ela tem um lado que ela deve entrar. Ela deve entrar sempre pelo lado que tem um rebaixozinho aqui, um assentamentinho. Que daí ela entra mais fácil, ela encaixa já. Pré-encaixa no lugar, ó. E aí depois é só finalizar o processo de instalação. A gente usa vaselina para não forçar aqui no processo de empurrá-la para o lugar, não forçar o torno. No caso, se fosse a ferramenta GM, não forçar o fuso, né? E muito cuidado. Não pode fazer nenhum tipo de aplicação de força no miolo. Se fizer, vai danificar a bucha, tá? E muito cuidado para não morder a coifa aqui no processo de instalação. Então o que a gente faz? Eu com o cachimbo 27 aqui, 27 não, 32 eu acho, 32 ó. O cachimbo 32, a coifa entra justinha ali dentro e ele apoia 100% na borda, ele apoia mais a borda do que esse aqui ó. Tipo, ele é exatamente do tamanho da borda da bucha, então eu não vou gerar nenhum dano no centro. E aqui lubrificadinha, a borrachinha entra e ele encaixa direitinho ali no lugar, tá? E do outro lado eu uso um cachimbo 38, porque daí no cachimbo 38 a bucha vai passar correndo, também não vai forçar o outro lado, tá? Só que o facão, ele tem um formato bem peculiar, então ele é difícil de tu manipular. Em dois faz mais fácil isso aqui, porque daí um segura e o outro faz os ajustes, né? Mas sozinho aí, para não ter que usar a hora técnica de dois profissionais, eu fui desenvolvendo aqui, aprimorando as minhas técnicas. Então eu faço um apoio aqui na altura certa, ó, com as ferramentas que a gente tem de extração de bucha. Uso o nosso macaquinho hidráulico aqui para segurar a ponta. E aí com isso eu consigo firmar o facão na posição inicial de exercer a força, tá? E aí fica fácil de fazer esse lado. O outro lado aqui é mais difícil ainda, porque ele vai pegar atravessado a força, ó, porque eu vou ter que aplicar o torno aqui, ó. E esse lado é irregular, então eu boto uma arruela aqui, faço um ajustezinho para fazer essa pressão por causa dessa diferença de desenho que tem aqui, né? Mas vai de boa igual, bem ajeitadinho, com cuidado ali, vai endireitando, vai direitinho pro lugar. Vamos aplicar as 4, eu mostro para vocês finalizado. E aí depois a gente vai desoxidar aí os pontos de metal exposto desse facão. Dar uma lixadinha aqui para o assentamento do cubo perfeito. E começar o processo de voltar tudo isso aqui pro carro, né? Mas fica aí a dica, como fazer isso aqui com ferramentas relativamente simples que você tem na mecânica aí, né? Para não, quem tá na mesma situação que nós, faz pouco esse serviço, não justifica o custo da ferramenta, que é bem carinho o kit de ferramenta para troca dessas buchas, né? Mesmo essas que a gente tem aqui, que a gente foi comprando com o tempo aqui, são caras, né? Especialmente Raven aí, que a durabilidade é boa. Não comprem esse tipo de ferramenta de marcas paralelas, tá? Não vale a pena. Quer ver? Vou mostrar pra vocês um copo aqui de uma marca qualquer. Olha aí, ó. Não aguenta o serviço, né? E aí pega os Ravenzão, os King Tone da vida aí, aguentam pancada, tá? Bora lá, daqui a pouco eu mostro finalizado. Aí, gente, que vocês estão vendo aí no chão agora, toda a suspensão traseira limpa, organizada, quase pronta para voltar pro lugar. Por que eu digo quase pronta? Eu ainda vou dar uma desoxidada aí nos pontos que tá o aço cru, para não ficar esse ferrujão, né? Então eu vou dar uma tratadinha ali. E esses suportes aqui, ó, eles precisam ser parafusados antes de voltar pro carro. Então eu ainda vou montar fora. Ele tem posição, ele tem uma referência de posição a ser montada, eu já registrei em vídeo. Mas agora tá tudo trocado, o que precisava trocar de componentes aí, todas as buchas instaladas, todas do jeito certo, nenhuma com dano, nenhuma com miolo forçado, ou seja, elas vão voltar pro carro do jeito que tem que ser. E aí, o ideal é fazer o aperto, o torque final de todos esses componentes com o carro repousando no chão, descansando no chão, porque daí tu vai montar todos os componentes de suspensão, especialmente as buchas de torção, na condição de descanso da borracha. A bucha do facão é a única que não vai ser possível fazer isso, porque o braço para voltar para o carro ele não dá mais espaço para aperto. Então ela existe uma referência. As outras dá para fazer tudo torque depois aí com o carro já no chão, tá? Vamos descer ele para baixo, fixar o
o subchassi, o agregado traseiro aí no lugar. E aí aos pouquinhos a gente vai montando todos os componentes, deixando eles com os parafusos todos torqueados, todos encostados no lugar, joga no chão, faz o torque. As duas torres já estão montadas aí já desde segunda, de pezinho. Uma vez que tu escorva o amortecedor e monta a torre, ele não deve ser deitado mais, porque se tu deitar ele vai voltar a entrar ar, então vai ser como se tu tivesse com o amortecedor não escorvado voltando pro carro, né? E eu ainda preciso, que eu vou fazer isso agora, escovar todos os parafusos. Aqui os parafusos estão muito originais, então eu não vou escovar muito para não tirar as encaixes original deles. Mas o que eu preciso obrigatoriamente é tirar qualquer resquício da trava química que tinha anteriormente, muito deles ainda original, para aplicar a trava química nova, para não afetar os torques, né? Vai torque alto e torque angular aqui, inclusive. Vamos usar tudo trava química, trava rosca de médio torque, tá? Não vamos usar nada de alto torque ou definitiva, mesmo sendo locais com alto torque, tá? A gente só quer que a trava impeça o afrouxamento por vibração. Aqui, vocês estão vendo o fluido de freio com uma seringa dentro. As pinças de freio, o cliente conseguiu um par de pinças novas, originais ainda. Como diz o Badolato, peça nova de estoque antigo. Como que a gente sabe que é peça nova? Essa tonalidade dourada, ela vai perdendo aí com a ação do tempo. Então tá vendo, essa tá bem douradinha. É a cor que a gente espera ver numa pinça original. E por que eu sei que estoque antigo? O armazenamento não foi tão adequado. O que aconteceu? Vazou o fluido que vem dentro delas aí para proteger, possivelmente fluido de freio mesmo. Ele vazou e tirou um pouco da proteção do dourado aqui, ó, como se tivesse sido feito uma sangria inadequada. Mas eu já verifiquei, todas as vedações estão zeradinhas, originais aí, ó. Então, a princípio, a pinça tá certinho, original. Aí o que eu fiz? Preenchi com fluido de freio para ele descer para dentro da pinça aqui. Vou preencher de novo agora, o fluido desceu todo, vou preencher mais, para que o fluido vá entrando e vá preenchendo essa pinça, para que quando a gente bote no carro e opere, ela não trabalhe seca, né? Eu não sei quanto tempo ela ficou armazenada inapropriado, pode ter secado aí, né? Então a gente vai fazer isso para evitar problemas. Bora lá, eu mostro agora só quando já tiver tudo mais ou menos montado. Aí galera, então aqui ó, como eu disse, os parafusos eles estão escovados já. Tirei toda a trava química, mas eu não tirei toda... Eles não estão aquele padrão que a gente gosta de deixar, mas é de propósito, tá? Porque os parafusos ainda estão com as encaixes original, ó. Se a gente escovar e sair essas encaixes, aí eu teria que fazer o processo de fosfatização. E o processo de fosfatização ali com o produto químico não é tão forte que nem esse tratamento químico que ele recebe original. Então com o tempo ele iria oxidar, especialmente se der qualquer tipo de ácido em cima do carro. Essa fosfatização original, ela não sai com ácido de limpeza, aí, Solupan, Metacil. A fosfatização química que a gente faz ali, se der Metacil puro em cima, ele sai, ele tira. Mas é isso aí, agora sim, agora pronto pra gente voltar lá, começar a montar. Lembrar sempre, trava de médio torque em tudo. Mesmo onde não pede, a gente gosta de travar. Eu preciso escovar esses aqui. Esses aqui que são os das pinças, que eu fiquei na dúvida se viria com parafuso ou não, não veio, então esses eu preciso limpar também. Aí galera, vamos registrar aqui então como é que estamos com a suspensão traseira do Vectron do Samuel. Agregado já está preso na estrutura do carro aí, tá? Agregado traseiro, tem que cuidar que ele tem um joguinho aqui, né? Então a gente tenta centralizar o máximo possível. O certo depois no alinhamento seria afrouxar e recentralizar se fosse o caso, né? Mas aqui eu fico bem confiante, já fiz mais de um e a gente conseguiu largar bem centralizado. Fazendo só depois o ajuste dos braços, o carro fica 100% alinhado, tá? Mas tem que tomar esse cuidado, não dá para largar qualquer maluco fazer. Torque aqui, 90 newtons mais 65 graus de torque angular, sendo que esse torque tem que ser distribuído em etapas, né? Primeiro 90 newtons, depois eu vou olhar lá direitinho, deixa eu olhar lá direitinho. Anotei todos os torques, isso é muito torque, e vai muito torque angular ali. O agregado traseiro
são 90 newtons de torque normal. E depois 60 graus mais 15 graus, tá? É bem quebrado assim mesmo os valores, tá? Os valores batem tanto do reparador Chevrolet, do Vectra B, quanto do Haynes, manual lá, forte alemão. Não precisa travar química naqueles parafusos, porque a porca no agregado, na estrutura do carro, ela é autotravante, tá? Então ali ele não precisa levar a trava química. A barra estabilizadora também já está no lugar, ela só não está torqueada ainda, mas já vou deixar o torque entre 50 e 60 newtons, tanto ela no agregado quanto ela no braço, né? A bieleta no caso aqui. Então entre 50 e 60 newtons os manuais pedem. O Haynes pede exatamente 55, tá? E aqui eu tô com o braço, a GM chama de braço longitudinal. A gente chama aí de facão, mas braço longitudinal, tá? Esse aqui, ele recebe aqui um torque de 90 mais 45 graus. E aqui tem aquela questão que ele tem uma montagem, uma posição de descanso que o carro fica, pois essa bucha de torção. Então, para não deixar a bucha sempre forçada, existe a posição de descanso do carro. Cada carro vai ter a sua, porque conforme ele vai ficando velhinho, a mola vai cansando, o carro vai mudando a posição de descanso, né? Pô, não acho que seja coincidência, mas o braço tem esse dentinho aqui, ó. Eu tenho 99% de certeza que isso aqui tá aqui justamente para localizar, porque os carros que chegaram originais em posição de descanso, esse dentinho ele alinha com o suporte aqui, ó, tá vendo? Ó? A chave entra encostando nele. Ele nem fica mais alto e nem mais baixo. Coincidentemente, essa é a referência que eu tirei no meu carro com mola original, tudo original. Dá bem certinho esse alinhamento quando o carro está em repouso. Por isso que eu digo, acho que isso aqui não é coincidência, tá? Então aqui, para torquear, a gente faz esse alinhamento aqui, ó. A chave tem que entrar triscando, mas sem ficar assim, por exemplo, ó. Sem ficar gangorrinha, ó. Ela tem que entrar sem agarrar, triscando, né? E aí é feito o torque aqui. Esse torque não dá pra fazer no carro, tem que ser fora, então vai ter que firmar, vai ter que calçar aqui. É um torque bem chatinho de fazer sozinho, tá? E é um torque alto, 90 mais 45 graus. Eu vou lá olhar pra confirmar se é exatamente isso. Também não precisa de trava química, porque essa porca também é autotravante. Então esse também não precisa de trava química, tá? Depois o cubo aqui também vai torque angular. E aí eu vou passando depois desses outros torques. Deixa eu só confirmar, vou confirmar lá na minha colinha. Inclusive, para quem tiver interesse, no futuro não tão distante, a gente vai fazer uma tabela com todos os torques do Vectra aí. E vamos ofertar para os nossos clientes entusiastas. O braço longitudinal 90 mais 30 mais 15. Então 90 mais 45 graus, né? Só que dividido em 3 etapas. Então a gente respeita todas as etapas. Usei um torquímetro digital da Raven para fazer o torque angular, tá? Depois a gente volta e eu falo sobre os outros torques para vocês. E aí pro Samuel fica o registro de como está sendo feito, né? O valor que a gente está dando para todos esses componentes originais que ele desenterrou aí. Muito provavelmente tem componente aqui que a gente está instalando os últimos originais do Brasil, né? Então vamos tratar com o carinho que eles merecem, que o carro merece. Bora fazer aquilo ali? E aí eu volto botar os facões, volto falando mais torques pra vocês. Aí galera, já passamos das 9 horas da noite. Hoje o dia, eu comecei o dia um pouquinho mais tarde e de manhã tava cansado. Aí, obviamente, tô tendo que estender agora à noite pra dar uma compensada. A ideia é o carro ficar pronto amanhã, sem correria, né? Tudo fazendo no seu ritmo, respeitando aí o ritmo, conferindo, revisando, tendo certeza que tá tudo torqueado do jeito certinho. Vamos revisar então aí os torques, eu vou passar para vocês os que faltam. 150 newtons mais 65 mais 15 graus de torque angular, só que é dividido isso em 3 etapas, tá? Esse é bem difícil de torquear, é bem trabalhoso, tá? 90 newtons mais 65 mais 15, os dois aqui. E os dois das buchas hidráulicas, tá? Só que daí aqui tem aquele segredinho. Tem que ser torqueado com o facão em posição de descanso, né? Então o que dá pra fazer? Dá pra fazer de duas formas.
Dá pra apoiar o carro no chão, vir pra baixo e torquear, só que dá bastante trabalho, né? Porque fica baixinho do chão, enfim. Ou dá pra fazer o seguinte, lembra que eu expliquei que a gente tem lá a referência desse dentinho ali, ele indica a posição de descanso do carro, aqui ele não tá em descanso, né? Ele tem que subir, se vocês olharem lá, ele tem que subir. Então o que eu faço? Antes de colocar a torre do amortecedor, eu com o macaquinho hidráulico aqui, ó, no banquinho, vocês estão vendo aqui, eu tô com o banquinho e o macaquinho hidráulico. Eu apoio ele bem aqui, ó, é bem retinho, parece que foi feito para isso. E vou macaqueando até o braço ficar na posição certa. Sem o amortecedor no lugar, isso fica bem fácil de fazer, né? Até o braço ficar na posição de referência de descanso. Quando ele ficou na posição de referência de descanso, eu venho aqui e dou aperto nos parafusos dos braços, certo? Apertei os parafusos dos braços aqui, ó. Esses facões vão ficar na condição de descanso. Depois eu venho e aperto os parafusos aqui das buchas hidráulicas. Aqui ela torce, que não é o problema. O miolo da bucha ele se move, né? Agora essa aqui é uma bucha de torção. Se ele ficar na posição errada, a bucha vai ficar torcida de graça. Então depois de torquear aqui, aí sim eu venho aqui e encaixo o amortecedor no montante. Que eu vou ter que fazer uma forcinha para baixo, né? Porque ele vai estar numa condição de descanso mais elevado. Faço uma forcinha, encaixo ele aqui e torqueio. E esse é o segredo do sucesso. Então tá aí os torques. Ali a montagem na estrutura, o Vectra tem que fazer alinhamento, né? Então o que que eu faço? Quando eu tiro, eu faço um desenho no carro para montar o carro aproximado, né, do jeito correto, do jeito mais alinhado. Como a gente ainda não tem equipamento de alinhamento, eu monto ele nessa posição para o carro não sair tão torto. E aí o carro sai daqui, a gente vai direto para a casa de alinhamento e faz o alinhamento traseiro para que fique certinho, né? Nesse caso aqui, traseiro e dianteiro. O carro foi baixado os dois agregados. Respeitando todos esses detalhes, é sucesso. O carro vai ficar top o resultado. Torque aqui da pinça no montante, tá? É 80 Nm. Esses parafusos aqui é bom torquear sem tacar a linha de freio aqui, antes de botar a linha de freio. Porque a linha de freio passa bem na frente do parafuso de baixo. Então se for torquear depois, vai ter que ou usar um pé de corvo, né? Ou vai ter que mexer na linha de freio e depois voltar ela para o lugar. Como a gente não gosta de ficar mexendo na linha rígida de freio, eu fiz o torque aqui, lembrei de fazer ele antes de botar ela no lugar, tá? Eu acho que esses eram os últimos torques que faltavam. Mieleta e barra estabilizadora nas buchas, já falei, entre 50 e 60 newtons. Reines pede 55. Cubo de roda 50 newtons metro mais 40, mais 30 e mais 15 graus. Então 50 newtons mais 45 graus, só que distribuído em duas etapas, né? Aqui os braços 90, 60, 15, 90 newtons, 60 graus, 15 graus. Aqui também também a mesma coisa, 90, 60, 15, 150, 60, 15, 150 newtons, 60, 15. E as torres no carro entre 50 e 60 newtons. É isso aí, galera. Então, estamos quase finalizando aqui. Agora é só replicar todo o processo do lado esquerdo do carro aqui. E aí tá pronto para nós amanhã ir para o alinhamento. Ainda tem que sangrar o freio, né? Óbvio. Mas já estamos aí na finaleira. Mais um pouquinho e a gente termina o carro. Aí, galera, novo dia se iniciou. Já tem umas horas que se iniciou. A gente já tomou café com o cliente aí, veio visitar, ver como é que tá o carro dele. Ele duvidou que eu tinha deixado a traseira montada ontem. Tá finalizado agora. Faltava era só botar o escape hoje. Sangrar o sistema de freio. Ainda tem que regular o freio de mão. Mas já tá o escape no lugar aí, já sangramos o sistema de freio. A gente observou aqui para que todas as pastilhas fossem pressionadas. Ainda com a força um pouco desigual. Mas aí agora tem que botar a rodar
Depois ficar de olho, né? Uma pinça nova que estava armazenada. Primeiro sinal de desgaste irregular de pastilha, abrir e fazer a manutenção dela antes que ela tenha problema, né? Adicionalmente, as capas de para-barro ele tinha dito que era para eu deixar sem, porque ele ia lavar. Daí hoje ele veio e disse para eu colocar, e aí elas não estão limpas, então eu vou colocar elas sujas no lugar, mas antes eu vou falar com ele, porque como o tempo firmou de novo, de repente ele vai dizer para eu deixar sem as capas. E já vou daí colocar as rodas pra gente ir pro alinhamento do carro. Tem que fazer todo o alinhamento, dianteira, traseira, testar, ver se ficou tudo em dia, tudo certinho que foi executado, para daí sim liberar o carro para ele. Manutenções extensivas, como esse carro sofreu, manutenção em todo o embuchamento, tudo, foi mexido muita coisa, sai agregado, volta agregado, mexe em freio. A gente sempre recomenda o cliente rodar aqui por perto, não cair direto na estrada e ficar de olho em qualquer comportamento anormal e até nos visitar se possível, né? Porque primeiro a gente não está livre de ter deixado passar batido alguma coisa, e segundo, se tiver algum BO, alguma coisa que se apresente perto de casa que a gente possa assessorar, né? Mas é isso aí, galera. Pra quem assistiu até aqui, não sei se vai ter mais vídeos, se eu lembrar eu levo a câmera e filmo lá no alinhamento. Pra quem assistiu até aqui, deixa a palavra sem aí, pinças, por causa das pinças de freio novas, originais que o cliente levantou aí. Quero ver quem que vai. É pinças, tá? Com letra N, tá? Pinças. Nada de escrever pornografia pro YouTube desmonetizar nossos vídeos. Pinças de freio, tá? E é isso aí, galera. Mais uma manutençãozinha chegando aqui.